Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa quarta-feira, 25 de fevereiro. Hoje nós vamos falar sobre o Feirão Limpa Nome, que oferece oportunidades de quitar as suas dívidas. Também temos informações sobre a presença de microplástico na nossa alimentação. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda! Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara, tenho cabelos e olhos castanhos. À minha esquerda está a Sara Raquel. Ela faz a interpretação para Libras no estúdio e se descreve como uma mulher de pele parda, olhos escuros, cabelos longos, lisos com mechas. Nós duas estamos de pé e atrás está o cenário, em tom de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde aparece o nome do Conexões. Para começar o nosso programa de hoje, vamos te atualizar com informações nacionais e internacionais. A Organização Internacional do Trabalho aprovou um novo protocolo sobre trabalho forçado ou obrigatório. Esse documento foi aprovado por mais de 180 países e atualiza compromissos internacionais voltados à prevenção do trabalho forçado, à proteção das vítimas e ao fortalecimento de mecanismos de fiscalização e responsabilização. E essa promulgação insere esse texto formalmente no ordenamento jurídico brasileiro, que tem que seguir as determinações da OIT. Bom, e o novo pacote tarifário dos Estados Unidos deve poupar quase metade das exportações brasileiras para o mercado estadunidense. Segundo o governo federal do Brasil, cerca de 46% das vendas do nosso país para os Estados Unidos ficam sem sobretaxa, o que representa mais de 17 bilhões de dólares. Outros 25% dos produtos passam a ter a tarifa global, que atualmente é de 10%. Os outros 29% das exportações continuam com taxas setoriais, como no caso do aço e do alumínio. Uma das principais mudanças, que são positivas para o Brasil, foi a isenção total para aeronaves, que antes pagavam 10% e agora estão entre os produtos mais valiosos exportados pelo Brasil. O ministro do Desenvolvimento avalia que o novo regime pode aumentar a competitividade da indústria brasileira nos Estados Unidos. E agora, vindo aqui para o Brasil, uma informação importante. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que endurece a legislação contra organizações criminosas, conhecido como PL Antifacção. O texto passou por 8 versões até ser aprovado e cria um novo tipo penal, amplia penas, estabelece prazos diferenciados para inquéritos e fortalece instrumentos voltados à asfixia financeira das facções criminosas. Mas a taxação das bets, que estava previsto no projeto, para financiar ações na área de segurança pública, como desejava o governo federal, ficou de fora desse projeto aprovado. Cálculos apontavam que essa tributação levaria a uma arrecadação de cerca de 30 bilhões de reais por ano. Um projeto aprovado na Câmara segue agora para a sanção do presidente Lula. Bom, e as fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora e Ubá, 2 cidades que ficam na zona da mata de Minas Gerais, deixaram 37 mortos. Esses dados computados até a manhã de hoje. 38 pessoas continuam desaparecidas na região. Ontem, a cidade de Juiz de Fora decretou estado de calamidade pública e suspendeu as aulas em todas as escolas da rede municipal, depois que 30 pessoas morreram durante os temporais e 3.000 ficaram desabrigadas. Já a cidade de Ubá registra até o momento 7 mortes e 2 desaparecimentos. Bom, e agora a gente fala sobre saúde. Bebês prematuros ou que nasceram antes de 37 semanas de gestação ou que possuem comorbidades podem tomar a vacina contra a bronquiolite de graça,
como explica a TV Brasil. O imunizante oferecido é o Nirsevimab. Ele é vendido na rede particular por cerca de R$ 3.000. O medicamento é capaz de fornecer proteção imediata aos bebês contra o vírus sincial respiratório, principal causador da bronquiolite e de pneumonia em crianças menores de 2 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 300.000 doses já foram distribuídas para todo o país. A partir de agora, a estratégia de prevenção é combinada. Além dos prematuros, todas as gestantes devem se vacinar a partir da 28ª semana para transferir anticorpos através da placenta. No ano passado, o Brasil registrou mais de 43.000 casos de síndrome respiratória aguda grave causados pelo vírus sincial respiratório. Cerca de 80% desses casos ocorreram em crianças com menos de 2 anos que precisaram ser hospitalizadas. Fica aí a dica então para você, que tem um neném recém-nascido ou que está grávida aí a partir das semanas indicadas na matéria, vá se vacinar. Bom, e mudando de assunto, mais um episódio de racismo no futebol, dessa vez contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior, que joga na Europa, está repercutindo mundialmente e gerando discussões. E isso nos leva a pensar sobre as formas de combater essa prática, esse crime aqui no Brasil, nos diferentes esportes e também sobre o impacto psicológico nos atletas. E para nos dar uma ajuda nessa reflexão, convidamos o Juracy Guimarães, que é professor e doutor em Educação Física. Ele aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, professor Juracy. Para a gente começar, peço que o senhor se descreva para o nosso público cego e de baixa visão. Olá, obrigado pela oportunidade. Eu sou um homem negro de pele morena, uso óculos de grau, cabelo curto e crespo e tenho olhos castanhos escuros e estou usando uma camisa vermelha. Bom, professor Juracy, para a gente começar, queria falar sobre esse último ponto que eu citei. Existe um impacto muito grande para as pessoas que sofrem o racismo, que sofrem ofensas, injúrias raciais e principalmente se isso é público, como no caso dos atletas que sofrem nos estádios ou com declarações feitas pela internet. Sim, o impacto é até certo ponto imensurável por conta das outras exigências que o esporte de alto rendimento já apresenta. Então, já existe a cobrança por um rendimento superior e dentro do esporte, quando além dessa cobrança o atleta sofre cobranças ou sofre discriminações de ordem racial, sexual ou até mesmo social, isso afeta diretamente o rendimento, sem contar que afeta também o controle emocional desse atleta. Professor Juracy, a gente sabe que vários torcedores, várias pessoas envolvidas no esporte foram penalizadas, inclusive times, que existe uma busca por tentar coibir essa ação. O senhor acha que essa forma de coibir está correta ou o senhor acha que deveria ser mais dura? E o que poderia ser feito também para prevenir, para transformar principalmente os estádios de futebol num lugar menos racista, num lugar mais acolhedor? Olha, nós temos alguns exemplos da União Europeia de Futebol, que tem nos dado mostras de como agir. Especialmente nesse caso do Vini Júnior, a UEFA arbitrou uma suspensão temporária e deixou bem claro que não admite ou não admitirá qualquer tipo de manifestação. Eu acho que isso foi um recado bem claro e que nós precisamos replicar ele no Brasil. Nas várias modalidades esportivas no Brasil, nós temos no voleibol da Superliga Masculina, por exemplo, um protocolo a ser observado em que, antes de começar o jogo, a torcida é advertida para o fato de que qualquer manifestação racista pode gerar, inclusive, a suspensão do jogo. No futebol de campo, nós temos hoje em dia cada vez mais estádios com câmeras de identificação e um protocolo que a arbitragem cruza os braços à frente do corpo, exatamente para dizer que naquele momento alguém está sendo alvo de racismo. Então, são pequenos sinais ainda tímidos que nós precisamos ampliar.
e principalmente partir para algumas campanhas educativas. Nós precisamos fazer com que essa cultura nefasta e indesejada continue existindo nos nossos espaços de prática esportiva. Esporte é algo saudável, é algo agradável e tem que continuar sendo assim, para crianças, jovens, adultos, para todo mundo. Professor, para a gente finalizar, vou mudar um pouquinho o tema, mas também dentro aí da ideia do preconceito no esporte. O senhor deve ter acompanhado recentemente uma fala misógina, machista de um jogador de futebol em relação à árbitra, que é uma mulher, né? A gente sabe que, principalmente o futebol, é um espaço também que as mulheres são geralmente deixadas para fora, né? O futebol, inclusive, foi proibido para mulheres. Agora que está existindo um incentivo, né, para os times de futebol brasileiros, as árbitras também demoraram a chegar no campo, né? É possível a gente mudar essa realidade? Sim, é muito possível e eu gosto sempre de dizer que depende muito de quem está na gestão, mas também depende de quem está procurando abrir esse espaço. A mulher brasileira, de maneira geral, ela é muito lutadora, ela tem dado exemplos maravilhosos de superação, de competência. Haja vista que nós temos no quadro, só para falar no quadro do futebol, nós temos várias árbitras brasileiras no quadro internacional. Então, isso é um status que poucas delas conseguem, né? E eu gostaria de dizer que o espaço da mulher tem que ser respeitado onde ela quiser participar, né? E é inadmissível atitudes como a que aconteceu desse atleta de uma equipe de São Paulo, né, contra uma árbitra, até porque ela demonstrou extrema serenidade, extrema competência em não reagir e não replicar uma conduta inadequada. Foi muito boa a atitude dela e eu espero que a gente continue tendo exemplos assim para garantir cada vez mais o espaço da mulher na prática esportiva, na arbitragem, na direção, como treinadora, onde quer que seja. A gente acabou de conversar com o Juracy Guimarães, professor e doutor em Educação Física. Obrigada, professor. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, e para fechar esse bloco, a gente volta a falar sobre saúde. De cada 10 casos de câncer no mundo, 4 poderiam ser evitados. O dado é de uma análise global feita pela Organização Mundial da Saúde, com base em dados de 185 países. A mudança de hábitos e a adoção de políticas públicas podem ajudar a prevenir novos casos, como explica a TV Brasil. Quando fez o curso de Direito, Luiz não pensava em advogar. Era dono de uma metalúrgica e chegou a ter 45 funcionários. Queria entender melhor os contratos comerciais e as relações de trabalho. Mas, em 2015, fechou a empresa ao ser diagnosticado com câncer do tipo melanoma, que atingiu até o fígado. O médico, então, aí nós vamos remover, fazer a cirurgia, vai encaminhar você para radioterapia, quimioterapia, e nós vamos trabalhar para o senhor ter a melhor qualidade de vida possível na sua sobrevida. Realmente, até me arrepia quando eu lembro que foi um choque, né? Porque foi uma sentença de morte, né? O advogado venceu a doença. Curado e saudável, se protege do sol e valoriza a vida. Máximo de proteção possível, são os cuidados que eu tenho com relação ao melanoma, né? Para não voltar, né? Seja de boné, protetor solar, camiseta com protetor de UV, né? Um estudo da Organização Mundial da Saúde mostra que até 4 em cada 10 casos de câncer são provocados por causas evitáveis, o que representa mais de 7 milhões de adoecimentos por ano. Entre os fatores que mais causam câncer estão o tabaco, as infecções e o álcool. Este médico oncologista foi consultor da OMS. Ele destaca que a prevenção depende de mudanças de hábitos, mas também de políticas públicas que disseminem informações e ofereçam ambientes mais saudáveis para a população. Instrumentos como a vacina contra o HPV, políticas de combate ao tabagismo que sejam eficientes, bem voltadas para a população, não é isso?
Saneamento básico amplamente distribuído para diminuir, né, a chance de infecção por HPV, o Estado brasileiro atuando. No Brasil, é importante ainda se atentar à proteção ao sol. O câncer de pele é o tipo de tumor mais comum no país. A gente fala sobre exposições prolongadas, especialmente aquelas agudas, que a pessoa nunca vai na praia, e aquele dia ele vai na praia e passa 6 horas, né, lá exposto ao sol, e ele não usa o protetor solar, não repassa o protetor solar. Então essa exposição aguda, muito intensa, também tem um fator muito importante, especialmente para o melanoma. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco volta para falar sobre o Feirão Limpa Nome. Estamos de volta com Conexões dessa quarta-feira. E olha só, quem está com o nome sujo já pode respirar um pouquinho mais aliviado. Começou na última segunda mais uma edição do Feirão Limpa Nome, que é promovido pelo Serasa. Quem traz mais informações ao vivo agora é o repórter Stanley Brenner. Ele vai aparecer aqui na nossa tela já com a entrevistada a postos para contar mais para a gente sobre essa renegociação de dívidas. Boa tarde, Stanley. Oi Camila, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham a gente. Pois é, estamos ao vivo agora falando aqui direto de uma das agências do Correio em Goiânia para falar desse Feirão Limpa Nome, né? Ao meu lado está aqui a Laís Chiassuto, ela que é especialista financeira, e aí ela vai falar também sobre esse feirão, né? Vai ajudar a gente, na verdade, Chiassuto, ela que é especialista financeira e vai falar sobre todos esses descontos, os sites também para esse feirão de empregos. Eu vou me autodescrever, eu sou um homem branco, tenho barba e uso óculos. A Laís, ela é uma mulher branca, tem cabelos pretos e também tem traços orientais. Laís, primeiramente, obrigado pela entrevista e conta pra gente o que esse feirão representa e quais são os descontos. O feirão ele vem em um momento onde a gente está com uma taxa de inadimplência no Brasil bem alta, de mais de 81 milhões de pessoas com dívidas em seu nome, e é uma oportunidade para as pessoas fazerem uma reorganização financeira. Então, no Brasil, vão ser mais de 620 milhões de ofertas, com até 99% de desconto para as pessoas negociarem as dívidas, e no estado de Goiás, vão ser mais de 9 milhões de pessoas, 20 milhões de dívidas com ofertas e 4 milhões de pessoas com acesso a essas ofertas aqui. Laís, e outra, esses descontos vão de até 99%, né? Exatamente, até 99% de desconto e diversas formas de realizar esse pagamento. Tem a possibilidade do pagamento à vista, mas também existe o parcelamento. E os pagamentos eles vão poder ser feitos no cartão, no boleto e até mesmo no Pix. Realizando o pagamento no Pix ou fazendo o pagamento da primeira parcela, o nome da pessoa já dá como se aquela dívida tivesse saído da inadimplência, e aí ele mantendo essa negociação em dia, ele consegue tirar seu nome ali como colocado como limpo e, de fato, não criar novas dívidas é o melhor caminho. Além disso, onde as pessoas podem procurar? Porque eu sei que pode ser na internet e também na agência do Correio, correto? Exato. Nos nossos meios digitais, a gente tem o canal de WhatsApp oficial, que é uma novidade desse ano, e a gente também tem o site serasa.com.br e o nosso aplicativo Serasa, que está tanto no Google Store quanto na App Store. O importante nesse momento é que as pessoas se atentem sempre a estar usando os nossos meios oficiais, porque existem muitas informações que vão chegar num grupo de WhatsApp ou através de um SMS, outras fontes que não são confiáveis, e as pessoas podem acabar caindo num golpe. Então, sempre está atento ao local onde você está acessando, se você está acessando as nossas fontes oficiais, e em caso de dúvida ou alguma dificuldade, tem mais de 7 mil agências dos Correios que estão em parceria com a Serasa durante esse feirão para auxiliar os consumidores. E até quando vai esse feirão? Até o dia 1º de abril de 2026. Então, dá tempo das pessoas entrarem, verem quais são as ofertas que têm disponíveis, organizarem e até o dia 1º de abril realizarem as negociações para, de fato, realizar a quitação dessas dívidas. É isso, eu quero te agradecer, Laís. Eu quero até chamar na tela mais uma cartela para ressaltar, né, esses canais oficiais da Serasa, e também lá você pode fazer toda a negociação, né, através do site ou então do aplicativo. O site é serasa.com.br. Você pode entrar no site, tem que ser o site oficial para fazer essa negociação ali
essa negociação por lá. Vale ressaltar que os descontos vão até 99%, então várias empresas podem dar esse desconto. Não é o Serasa, eu estava conversando com a Laís mais cedo, ela me explicou isso, não é o Serasa que dá o desconto, é as empresas que tá com a dívida ali, então vale a pena renegociar. Mais cedo teve uma senhora que veio, fez a negociação, um serviço para a população mega importante. Como a Laís falou, é importante também se atentar no site correto, no aplicativo correto, para não cair em golpe. Camila? Agradeço então ao Stanley e também à Laís pelas informações. Bom trabalho, até a próxima. Tchau, tchau, até a próxima. Bom, e a gente continua falando aqui do nosso estado. A Prefeitura de Jussara declarou estado de calamidade depois que as fortes chuvas que caíram na cidade provocaram alagamentos e até encobriram carros. Pelo menos 157 casas foram atingidas e mais de 500 pessoas ficaram desalojadas. O decreto de emergência começou no último sábado e se estendeu até segunda-feira, quando o município registrou quase 87 milímetros de chuva. A Prefeitura informa que a assistência social oferece abrigo provisório e orienta a população a evitar regiões próximas a ribeirões e córregos da cidade. Bom, e o frigorífico Goiás foi condenado a pagar R$130 mil por publicidade considerada discriminatória contra consumidores aqui em Goiânia. A decisão foi tomada depois de uma ação pública do Ministério Público de Goiás, que apontava o tratamento hostil a clientes por causa de convicção política. Do total da indenização, 30 mil são por danos morais coletivos e 100 mil por descumprimento de decisões judiciais anteriores. O caso ganhou repercussão nas redes sociais, depois que o estabelecimento exibiu cartazes com frases políticas polêmicas. Mesmo após a ordem judicial de retirada, novas mensagens foram colocadas, o que a Justiça entendeu como tentativa de violar a decisão. A sentença destaca que a liberdade de expressão não é absoluta nas relações de consumo. O entendimento segue o Código de Defesa do Consumidor, que proíbe publicidade discriminatória e recusa de atendimento. A defesa do frigorífico informa que vai recorrer da decisão e levar o caso a instâncias superiores. E olha só, estudos recentes indicam uma presença crescente de microplástico nos alimentos. E pesquisadores da Universidade de Campinas investigam os impactos dessas partículas no organismo humano e analisam possíveis associações com doenças ósseas, como a osteoporose. Isso tudo está explicado na matéria da TV Unicamp, parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. Já imaginou que você pode estar comendo um cartão de crédito sem saber? Aqui tem 5 gramas de microplásticos, a quantidade que uma pessoa ingere em apenas uma semana. E esse número pode crescer. Pesquisadores vêm apontando para uma presença cada vez maior de microplásticos nos alimentos. Hoje, os alimentos que foram mais relacionados com uma presença maior de microplásticos são aqueles que são derivados da água, porque o grande problema está quando esses plásticos chegam lá nos lençóis da água, né? E principalmente nos oceanos, né? Essa poluição de plásticos que acaba chegando lá. Por exemplo, o sal marinho, que é o sal que provém, então, dessas águas, alguns tipos de peixe e também na própria água. Então eles estão nas superfícies, eles estão no ar, eles estão nas roupas. Hoje em dia a maior parte das roupas não são mais de algodão, são roupas de poliéster, de fibras plásticas, né? Essas roupas, quando a gente, por exemplo, lava, elas soltam partículas de plástico que vão ganhar as águas e vão ganhar os rios, vão contaminar o ambiente, né? Os pesquisadores ainda não sabem ao certo como os microplásticos interagem com o nosso organismo. As pesquisas são recentes e ainda não há consenso sobre quais doenças poderiam estar associadas à ingestão desses materiais. O que já se sabe é que partículas foram encontradas em diferentes partes do corpo humano, no cérebro, na placenta, nos ossos e até nas artérias. O estudo mais robusto nesse sentido foi um estudo publicado no New England Journal of Medicine,
que mostrou a associação entre a presença de microplástico e nanoplástico nas carótidas, nas artérias carótidas, e o maior risco, 4 vezes maior risco para ter derrame, infarto, eventos cérebro-cardiovasculares. Os plásticos, eles são recicláveis. A gente pode dar um novo destino para eles depois. Na nossa casa e na nossa cozinha, é sempre importante a gente verificar também se o plástico que a gente vai utilizar para colocar, por exemplo, no forno de micro-ondas, ele é adequado para esse fim. Então, em escala de preferência, o ideal é a gente utilizar embalagem de vidro. Mas, se eu for colocar um tempo mais rápido no micro-ondas para um descongelamento, por exemplo, eu preciso verificar na embalagem essas indicações de que é possível que ela vá para o aquecimento. E se ela tiver o indicativo também de ser totalmente de polipropileno, com símbolo de reciclagem com o número 5, ou PP embaixo, significa que ela não vai liberar compostos tóxicos com o aumento da temperatura. Por conta dos impactos causados pelos plásticos, pesquisadores buscam novas soluções. Aqui, o desenvolvimento de um filme biodegradável e comestível capaz de substituir embalagens plásticas em alimentos. Então aqui é só uma amostra, depois a gente vem arrumando ele dentro da placa, né, para que ele fique homogêneo, e aí coloca-se para secar 36 horas. Depois de 36 horas a gente desplaca o filme e ele fica nessa aparência, né? Na verdade, o nosso biofilme está presente na casa de quase todo brasileiro, né? Porque todo mundo tem amido. Como esse material ele se degrada em 45 dias, né? Então a gente está devolvendo para a natureza simplesmente CO2 e água. Eu não vejo outra forma de ver a situação no sentido de ter uma reeducação de toda a sociedade para consumir menos plástico. Quer dizer, encontrar um ponto de equilíbrio entre os benefícios que os materiais plásticos aportaram para o ser humano, mas ao mesmo tempo numa produção que não seja numa escala tão grande a ponto de danificar o nosso clima e de danificar a nossa saúde. Assim a gente finaliza o Conexões de hoje. Até amanhã!